Vamos ver agora o que é a diferença entre observar e registrar uma imagem. Porque quando você está com óculos, quando você está com binóculos, quando você está com luneta, você observa. Quando você está com uma câmera fotográfica, você registra. E as coisas são bem diferentes. Por isso que foi um salto na parte de fabricação de lentes, passar a fabricar lentes fotográficas. Bom, quando eu mostro uma fotografia assim, eu acho que todo mundo pensa, isso é uma festa para os olhos, porque tem muito detalhe, tem muita variação de cor, cada folhinha, cada coisa, a gente vai dizer assim, nossa, a lente que fez essa imagem enxerga tão bem quanto eu. Essa lente é tão boa quanto a visão humana. E na verdade isso está errado, porque a nossa visão, ela é alguma coisa assim, ó. O que eu quero dizer? Eu fiz aqui uma simulação, eu quero dizer o seguinte, se você focalizar bem aqui, o que está em volta você perde. Então, na visão, apenas uma pequena porção da cena é apreendida a cada instante. E a máquina fotográfica, toda a cena tem que ser apreendida com detalhes em um único instante. Essa é a diferença. Eu vou fazer uma brincadeira, um teste com vocês. Eu quero que vocês olhem aqui, ó. Olhem bem fixamente aqui, não mexe daqui. Eu vou fazer uma coisa na tela, vocês vão me dizer. Vocês vão perceber que mudou alguma coisa, mas não tira o olho dali. Fiz. Agora olha aqui, ó. Tá vendo? Eu botei a data de hoje aqui. A gente não consegue, olhando aqui, ler o que está escrito aqui. Você tem que olhar lá. Então, o nosso olho, isso é bem observado, porque o nosso olho é muito sensível a movimento, a mudança. Mas se você não virar, você não viu. Então, o que eu queria concluir com vocês nessa parte é apenas isso, que a lente fotográfica tem exigências muito pesadas. Quais são as exigências? A imagem tem que ser grande, tem que pegar bastante coisa, tem que ser nítida, tem que ter detalhe em tudo, e tem que ser plana. Isso eu não falei, mas estou introduzindo agora. Aqui é uma câmera de grande formato, né, um vidro despolido. O filme é plano. O ideal seria um filme côncavo, esférico, mas não dá. Então, a lente tem ainda esse trabalho extra de conseguir gerar a imagem grande, nítida e plana. Esse era o problema com o qual os fabricantes de lentes se depararam quando foi inventada a fotografia. Eu vou falar então um pouco sobre a invenção da fotografia. Falar de França, Inglaterra e Brasil. E como eu disse antes, eu não vou entrar muito no detalhe do processo químico, eu quero mais analisar um pouco o aspecto da cultura, da sociedade que recebeu a fotografia, porque uma coisa curiosa, já se sabia praticamente tudo que era necessário para se construir uma câmera fotográfica e tirar fotos 300 anos antes da invenção. Outro gênero que eu acho muito interessante é essa paisagem. Na Idade Média, alguém fazia uma pintura de paisagem, só paisagem, iriam lá, o que é isso? Para quê? Que não tem? Iam procurar se alguma cena da Bíblia acontecendo lá no fundo, lá, e se não achassem, eles iam falar, coisa besta, por que você fez uma paisagem? Um pintor francês, chama Claude Lorrain, porque essas figurinhas que estão aqui é a Sagrada Família. É o São José, a Virgem Maria e o Menino Jesus. E olha como ele jogou os três totalmente de figurantes para o canto da tela. Isso era impensável 100 anos antes. Eles iam falar, não, a Sagrada Família no meio, estrutura triangular, tudo tinha que ser tudo com todo o respeito. Mas aqui não, eles viraram figurantes numa paisagem que se abre, linda, maravilhosa. Quando as pessoas começam a olhar paisagens, começa a fazer sentido fotografia. Então eu queria chamar a atenção para vocês só de 3 coisas nessa parte aqui. Primeira, houve uma mudança temática, digamos assim. Houve a introdução do cotidiano. Isso foi uma condição assim, importantíssima para possibilitar a fotografia. Então, se alguém quisesse ter a sua imagem desenhada por um artista, por um estudante, ele conseguia ter, não era uma questão de dinheiro, tinha muita imagem. Esse é o segundo ponto, existia uma abundância de oferta, digamos assim. Existiam vários processos de reprodução. E esse é o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, é a qualidade. A qualidade das imagens era muito boa. Vocês que são fotógrafos, vocês sabem, se você faz uma foto dessa nesse lugar, aqui como é uma projeção, a qualidade é ruim, se você é muito difícil você ver cada coisa aqui.
A tendência aqui é fechar tudo, ficar tudo preto, né, se você está tirando uma foto. Então, a pintura e o desenho, do ponto de vista de explicar o assunto, é melhor que a fotografia. Porque se esse cactus aqui tiver uma florzinha pequenininha, ela não sai na foto. Mas o desenhista consegue fazer você ver. Porque ele não desenha só pelo visual, ele desenha pelo conceito. Então ele fala, bom, se tem uma flor, eu vou pôr a flor. E você vê. Então esse é o terceiro ponto. Eu falei 3, né? Primeiro, houve uma mudança temática voltada para o mundo do cotidiano. Houve um crescimento da oferta enorme e acessível de imagens. E a qualidade das imagens era muito boa. Você conseguia ser muito mais didático, explicativo, desenhando, do que fotografando, no início da fotografia. Então acho que cabe perguntar, afinal, por que inventaram a fotografia? Eles tinham tudo. Esse daqui é o cabeçalho do texto, da matéria do Talbot, sobre a invenção da fotografia. Olha como é que ele chamou, olha como é que eles falavam de fotografia. Processo pelo qual objetos naturais podem ser colocados a delinear a si próprios sem a ajuda do lápis de um artista. Então ele não está falando da qualidade da imagem dele. Ele não está falando a minha imagem é perfeita. Ele está falando, eu faço imagens em que a natureza pinta a si própria. Esse aqui é o Ed Wood. Quem está falando dele é esse John Verge. Olha, começar daqui, ó, o raio de luz do sol, seu escravo, alistar o sol ao serviço da arte e obrigar o sol a ilustrar a arte e retratar a natureza. Essas palavras são muito fortes, alistar o sol, obrigar o sol, tornar o sol o seu escravo. E esse aqui é um pedaço do contrato do Niepce com o Daguerre, que ele fala fixar as imagens que a natureza oferece sem a ajuda de um artista. Então, o grande chamariz da fotografia era, na verdade, a imagem sem intermediário, sem interpretação, que era o assunto do momento, né? A revolução burguesa, iluminismo, coisa, era tudo sobre você não ter mais a tutela, seja da igreja, seja da realeza, era quase que um grito de independência, de liberdade. E isso, na fotografia, se refletia nesse aspecto, de que era a natureza retratando a si mesma. Então, desencantar a natureza era o objetivo deles. O mundo era uma grande máquina, nós iríamos dominar essa máquina. E eliminar o intermediário, o artista, o intérprete. Era uma coisa contra a autoridade. Então, a fotografia funcionava como um dispositivo que invertia a questão da autoridade e você conseguia obter imagens sem um artista trabalhando. E o que é que eles tinham? Vamos então, agora chega de filosofia, vamos entrar no o que aconteceu, como que a coisa aconteceu. Eles tinham a câmara escura, então a invenção da fotografia foi muito como inventar um jeito de que esse material sensível que estava aqui fosse removido antes de se queimar. Eu acho muito bonita essa citação. Esse aqui é o Charles Chevalier, que era um opticista francês, falando sobre o Daguerre. Olha o que ele fala. Depois de ter obtido a imagem, ele não conseguia conservá-la. Enquanto contemplava sua cativa, ela se desvanecia, voltando à fonte da qual havia emanado. É bonito, né? Eles tinham um jeito bonito de escrever, né? Quando ele fala, né? A luz fez a imagem e a luz desfez a imagem. Então ela voltava para a fonte da qual havia emanado. E de novo aparece esse termo, ó, cativa. Tinha muito aspecto de dominação da natureza. Isso foi realmente a tônica da invenção da fotografia, era dominar a natureza, os processos naturais. Então, o que eles fizeram? Eles juntaram a câmara escura com isso aqui e precisava achar um jeito de fixar a imagem. Como tinha muita gente trabalhando no mundo inteiro, logo acharam. E não acharam uma vez, acharam várias vezes. Várias pessoas acharam. O mais famoso é o Daguerre, esse que está aqui no centro. Esse daqui é Isidore Niepce, ele é filho do Niepce que trabalhou com o Daguerre por vários anos. E esse que está de pé aqui chama François Arago, ele era um cientista. E ele foi o cara que realmente percebeu o potencial da fotografia, porque o Daguerre e o Isidore, eles tinham até feito um pacote para vender o processo deles, do daguerreótipo.
Mas foi um fracasso, eles não venderam nada. Quando François Arago viu, ele e outros membros da Academia de Ciências, Gay Lussac, que é da lei dos gases, aí que a gente, quem fez vestibular aí lembra desse terror, quando eles viram, eles falaram, opa, esse negócio é importante, esse negócio tem futuro. E eles convenceram o governo francês, através de um processo todo na Academia de Ciências, a pagar uma pensão vitalícia para o Daguerre e para o Niepce, para o filho do Niepce. E essa foi a sessão onde o Arago anunciou e fez toda a propaganda, e ele fala mil maravilhas da fotografia. Outro lugar onde se descobriu a fotografia foi na Inglaterra. Esse aqui são alguns ingleses, aí você vê essa pinta de gentlemen aí. Eles estão isso aqui devia ser um jardim de inverno que eles transformaram em estúdio, aqui meio improvisado. Eles estão fazendo o processo do Talbot, que o processo do Talbot é o negativo positivo, é o processo que realmente teria futuro. Então foi França, foi Inglaterra. E por que essas invenções múltiplas? É por isso que eu fiz aquela introdução, é porque de repente fotografia começou a fazer sentido. Então estava um monte de gente procurando uma forma de fazer a fotografia existir. E acho que vocês devem conhecer também, teve uma aqui no Brasil. Sabiam disso? Que teve um sujeito chamado Hercule Florence, que descobriu a fotografia aqui no Brasil? Então a gente não tem nenhuma imagem dele fotográfica, mas tem alguns documentos que ele reproduziu. E pelas anotações dele, relatos de época, parece que ele de fato inventou a fotografia em 1832, antes do Daguerre, antes do Talbot. E tem uma maneira de ver isso, de achar que a Europa estava boicotando a invenção brasileira, porque ninguém fala, ninguém divulga. Isso não é muito verdade, porque esse verbete eu peguei da Larousse, que é a enciclopédia francesa por excelência. Na verdade, quem boicotou a invenção dele foram os brasileiros mesmo. Porque eu vou mostrar uma citação só. Isso é o Hercule Florence falando. Em um século que recompensa os talentosos, a providência me levou a um país onde ninguém se importa com isso. Eu sofro os horrores da miséria, quando minha imaginação é cheia de descobertas. Ninguém me ouve, nem me entende. Nada importa aqui, exceto o ouro, a política, o comércio, o açúcar, o café e a carne humana. Isso é ele falando. Quem pesquisou muito e que tem livros publicados é esse professor Boris Kosoy, é muito interessante. Agora, você vê, assim, eu pelo menos como brasileiro, quando eu penso no Hercule Florence, em vez de dar orgulho, dá até um pouco de vergonha, né? Porque fala, puxa, nós tivemos aqui a invenção antes de tudo, e nem a realeza, nem os jesuítas, nem os coronéis, ninguém deu a mínima. Sim. Isso depois, né? Quando ele aprendeu a fazer com os métodos europeus. Ele não teve um François Arago para pegar e falar, opa, peraí, isso aqui é importante, vamos promover esse negócio, porque esse negócio vale a pena. Não formaram um fotoclube de São Carlos com o processo do Hercule Florence. Então, foi realmente oportunidade perdida. E foram as 3 invenções, vamos dizer, que eu quis chamar um pouco a atenção. Bom, enquanto isso, do outro lado do Atlântico, o daguerreótipo virou a daguerreotipomania. Todo mundo queria ter, então a imprensa fez muita charge, muita brincadeira com isso. Essa aqui é a fila de gente querendo fazer a sua imagem no daguerreotipo. Isso aqui eu acho engraçado, está escrito aqui, forcas para alugar. Ele fala que é para os artistas, que não iam mais ter serviço, porque não precisava mais fazer retrato de ninguém. E ele situa a coisa, ele coloca aqui o trem, a locomotiva a vapor, o barco a vapor. Então, eles viam realmente a fotografia como uma conquista daquele século, daquela época da sociedade, e festejavam muito. Porém, qual que era o ponto fraco desses processos, tanto do daguerreotipo como do talbotipo, dá para ver nessa fotografia. As meninas aqui ficaram quietinhas, o moleque se mexeu e borrou. O problema do daguerreotipo é que o tempo era muito longo, muito longo. Então, logo que se inventou a fotografia, se percebeu que tinha que fazer alguma coisa. Falar, tá bom, fez a festa, funcionou, mas era muito demorado o processo.
para fazer retratos. Para fazer arquitetura, monumentos, tudo bem. Mas para fazer retratos das pessoas não funcionava. E a razão pela qual não funciona, eu vou entrar um pouco aqui em física, né? Eu sou físico de formação, é na verdade uma das coisas mais embaraçosas da ciência moderna, que é isso daqui, ó. Na máquina fotográfica, é estranho falar, mas a luz, ela atravessa a lente como se fosse uma onda. Ela tem todos os fenômenos da onda, ela reflete, refrata, difrata, tem comprimento de onda, tem frequência, ela é onda eletromagnética. Mas quando ela chega no filme, ela é partícula. O único jeito de você explicar como que a luz vai marcar aqueles haletos de prata, vocês viram isso? A emulsão, ela tem bromo com prata ou cloro com prata, e a luz dá uma, eu vou usar uma metáfora, dá uma rachada nessa ligação. E o revelador mais tarde vai fazer separar e criar a prata metálica, que é preta, e vai formar a imagem. O único jeito de explicar como que isso acontece é dizer que a luz é partícula. Então foi uma longa briga se era luz, se era onda, se era partícula, e no final, na máquina fotográfica, que é um aparelhinho pequeno, as duas coisas acontecem. As cores da luz, a gente fala que são frequências diferentes. E a partícula são níveis de energia diferentes. Então, esses primeiros processos fotográficos, eles só eram sensíveis ao azul. Só luz azul, luz violeta e ultravioleta é que formava a imagem. Porque o fóton que carrega mais energia é o do azul. E aqueles lá carregam pouca. Nessa parte aqui, eles tentaram. A química desenvolveu, acho que mais lentamente que a física. E nessa parte aqui, eles não conseguiam mexer muito. Então, trataram de tentar mexer na lente. Então, nós temos que acrescentar uma quarta exigência para a imagem fotográfica. Ela tem que ser luminosa. Não basta ser grande, nítida e plana, que nós vimos antes. Ela tem que ser luminosa. E vamos ver o que era ser luminoso para uma lente. Vamos supor que eu pego essa imagem aqui, ó, e pinto. Vamos supor que eu consegui pintar tudo de preto. Deixar só um pontinho luminoso. Eu vou deixar só o pontinho aqui no prédio luminoso. O que vai acontecer? Esse pontinho emite luz para todo lado, certo? Só um cone dessa luz, um cone pequenininho, vai chegar na lente, certo? E a lente vai fazer o seu serviço de convergir essa luz até o filme, para fazer esse ponto. Como é que faz para essa imagem ficar mais luminosa? Tem que aumentar o buraco, certo? Você faz um buraco maior, o cone fica maior, mais luz se concentra aqui, mais luminosa é a lente. Menos tempo você vai precisar deixar o obturador aberto. Bem, como é que fizeram isso? Como é que eles tentaram fazer isso? As lentes fotográficas que existiam logo na época da invenção da fotografia, as mais desenvolvidas eram as de telescópio. Então eles pegaram dubletos de telescópios para fazer fotografia. Era basicamente isso a lente fotográfica. E a lente fotográfica, ela funciona assim, ó. Se você pega aqui está uma só, mas imagina aqui que seja um dublê, duas lentes coladas. Vamos supor que aqui é o prédio que eu acabei de mostrar, tá? Térreo, 8º andar, 16º andar. E aqui é a imagem do prédio. O pontinho que está no 8º andar, a luz dele bate na lente, converge no ponto F, ótimo, perfeito, eu tenho uma imagem. Ponto no objeto vira ponto na imagem, tudo certo. Já a luz que está vindo do 16º andar, ela passa pela lente, e esse desenho é feito em escala, bonitinho. Esse desenho é de um tratado de óptica de 1866, de um tal de Monckhoven. Veja o que acontece. Eu pintei de azul e verde mais para facilitar a explicação, não tem nada a ver que um seja azul e outro seja verde. Olha o que acontece. A luz que passa por baixo da lente aqui, converge aqui nesse ponto D. A luz que passa pelo meio converge em C e B. E a que vem aqui por cima, que bateu lá em cima da lente, converge aqui no A. Ou seja, o que é esse ponto A? Está no meio do nada. Então, o que vai acontecer com a imagem do ponto A? A do B está bonitinha aqui. A do A vai virar um borrão enorme aqui. Porque ela não está convergindo para lugar nenhum. Então, alguém teve a ideia assim,
Não adianta fazer lente grande, porque se eu faço grande, eu só tenho imagem nítida numa região muito pequenininha. E essa região maior, a imagem é estragada por causa desse negócio aqui. Aí alguém teve a ideia, empiricamente, provavelmente, de colocar um diafragma, que todo mundo conhece. Todo mundo sabe que na sua câmera fotográfica tem lá uma íris, né? O que o diafragma faz? Alguém pensou, olha, essa luz azul está um horror. Aqui eu pintei de azul, né? A luz é branca. A luz essa aqui está um horror. Mas essa verde aqui até que dá. Essa verde, ela está convergindo aqui, ó. Não é o ideal, não é o plano do filme, mas está pertinho. Então essa daqui deve dar uma manchinha pequenininha. A imagem vai ficar um pouquinho borrada, mas é aproveitável. Então eles colocaram um diafragma que corta essa parte ruim da luz e deixa só a parte boa chegar no filme. Então o plano da imagem segue essa linha vermelha aqui, que eu acrescentei. A imagem ficou curva. Lembra que eu falei que o ideal seria ter um filme calota? Não dá, mas a imagem aqui ficou curva. Essas lentes foram muito utilizadas. Essa é uma lente do Hermagis, é um fabricante importante. E é esse esquema aqui, ó, ela tem aqui um dubleto, que era um dubleto conhecido da astronomia. Aqui é o obturador, e ela faz exatamente isso. A luz que se aproveita é a luz melhorzinha, e a luz ruim joga fora. Com uma lente dessas, dá para fazer uma foto assim, ó. Essa foto eu fiz do viaduto 9 de julho, lá em São Paulo, com um filme moderno, por isso que eu consegui parar os automóveis aqui, senão ia borrar tudo. Eu acho que está até razoável, não está mal. Mas, se fosse fazer uma foto com essa lente, com filmes da época, filme não, né? Com daguerreotipo, com talbotipo, iria precisar ficar muito tempo. E também eu usei um filme 9x12, então ele vinhetou aqui. Mas se cortasse uma foto assim, não estava tão mal. Só que, para se fazer um retrato, ela ainda era muito escura. Então precisava alguém resolver o problema. E essa solução do problema que eu chamei de a conspiração vienense. Porque a gente guarda muito um nome, né? É o Petzval, é o cara. Mas, na verdade, é toda uma política de um país. Eu acho que é importante para nós, até hoje, analisando o nosso país, entender, né, que é preciso ter François Arago, que percebe a importância de alguma coisa e traz aquilo para uma noção institucionalizada, e em Viena aconteceu a mesma coisa. Começou com o Ferdinando I da Áustria, que era o imperador do Império Austro-Húngaro, que pegava a Áustria, Hungria, Croácia e mais umas possessões ali. Dizem que por causa de casamentos consanguíneos, ele tinha muitos problemas de saúde, que ele tinha mesmo. Os pais dele eram primos de primeiro grau, que era comum na época. Ele tinha hidrocefalia, ele tinha epilepsia, tinha 20 ataques por dia. E o pai dele, antes de morrer, nomeou algumas pessoas para, de fato, governar. Ele tinha um papel mais ali de figura, né, de oficial, tal, mas quem governava mesmo eram outras pessoas. Entre elas estava esse Clemens Metternich, que era um sujeito muito progressista, muito esperto, que já tinha entendido o papel que a tecnologia ia ter no futuro. E acontece que o Daguerre ele não era assim um cientista, ele não conhecia, não sabia direito o que estava fazendo, mas ele era muito bom de relações públicas. E quando ele começou a fazer daguerreotipos, ele mandou 2 placas para o Ferdinando. E o Metternich viu. E eles ficaram impressionadíssimos com os daguerreotipos. E falaram, nossa, esse negócio aqui vai pegar, isso aqui é importante, a gente tem que estar em cima dessa nova tecnologia, vamos dizer. Aí o que eles fizeram? O Metternich chamou esse Ettingshausen. Era um professor da universidade. Esse era gênio, muitas contribuições na ciência, principalmente em matemática. E o Clemens falou para ele, olha, você vai para Paris, vai ter uma sessão da Sociedade Francesa de Ciências, eles vão apresentar o processo do daguerreotipo, eu quero que você esteja lá e aprenda tudo, compra o que precisar, volta que isso vai ser interessante para a gente analisar. E assim foi, o Ettingshausen foi.
Quando ele conheceu Daguerre, participou da seance lá da sessão, comprou lente, comprou equipamento e voltou para Viena com o pacote todo embaixo do braço. O que ele fez? Ele chamou esse Simon Plus, que era um fabricante de instrumentos científicos. Se alguém aqui brinca com astronomia amadora, existe uma ocular de Plus que até hoje é utilizada, é vendida. E falou para o Plus fabricar a câmera. A família tradicional fabricante de lentes. Está vendo? Eles fabricavam para óculos e para binóculos. E falou, olha, vocês vão fazer a lente da câmera. E assim foi, eles fizeram a lente. Quando estava pronta, eles pegaram esse Anton Georg Martin, que era um assistente da universidade. E falaram para ele assim, olha, você tem que dominar esse processo. Toma aqui a câmera, as químicas, a placa, o papel, e você tem que... E ele saiu fazendo os daguerreotipos em pouco tempo. Inclusive, algumas melhorias químicas foram trazidas por pessoas de Viena. E tinha mais gente fazendo. Eu não consegui imagem desse Karl Schuh, ele é importante. Mas veja só que interessante isso daqui. Ele fazia, não é dele esse aqui, mas ele fazia daguerreotipo em microscopia. Isso daqui é um pólen de uma planta, não sei que planta que é, mas é um pólen de uma planta feito com daguerreótipo. Imagina o que eles não experimentaram. E esse Karl Schuh também fazia esses daguerreotipos. Outras pessoas importantes nesse processo foram esses dois professores da universidade, Pretzel e Stampfer. Eles trabalharam muito próximo de um físico importante, que é esse Fraunhofer. Quem estudou física sabe, ele tem muitas contribuições. Esse Fraunhofer, ele era de Munique. E ele era de uma nova mentalidade científica, porque os primeiros cientistas grandes, o Newton, o Descartes, eles não estavam nem um pouco preocupados com a aplicação tecnológica daquilo que eles faziam. Eles queriam entender o universo, era uma coisa, nem se chamava filosofia natural, era uma coisa filosófica, eles não tinham o menor interesse comercial, marqueteiro naquilo que eles faziam. Já o Fraunhofer, ele ajudava muito a indústria óptica em Munique, que veio a ser uma das importantes no mundo. E ele se correspondia com o Pretzel e com o Stampfer em Viena. Só que esses dois não queriam concorrer com o Munique, eles achavam que ia ser deselegante começar a desenvolver a indústria em Viena, concorrendo com o professor que os ajudava. Mas tão logo Fraunhofer morreu, em 26, eles começam a desenvolver coisas com esse aqui, que já é um nome conhecido, acho, de vocês, né? A Voigtlander, que tem muita gente tem câmera, lente da Voigtlander. Esse daqui já era a terceira geração. A empresa deles começou em 753. E eles começaram a discutir, e veja que interessante, a universidade e o empresário. E eles colaboravam assim, de uma maneira livre, sem interesse comercial direto. E eles começaram a desenvolver vidros, e o Voigtlander aprendeu a calcular índice de refração com esse Stampfer. E o que toda essa gente aqui percebeu é que a lente que o Chevalier fazia, as lentes como eram feitas, emprestadas do telescópio, não ia a lugar nenhum, precisava de uma lente nova. E pela diversidade de pessoas, isso que eu acho interessante, que acho que quase não existe mais, assim, eu não sei, é mais difícil talvez hoje. Você tinha aqui grupo com artistas, o empresário, o dono da fábrica, o professor da universidade, o fotógrafo. Era um grupo... O que eles chegaram mais ou menos juntos à conclusão? De que era preciso calcular essa lente. Não era uma lente que ia sair de ficar esfregando o vidro e depois experimenta se dá certo, se não dá. Eles perceberam que tinha que usar as leis da física. Precisava de um aporte teórico no projeto. E aí eles chamaram um matemático, que era o matemático mais promissor da Universidade de Viena, que era o Joseph Petzval. Esse é um retrato dele mais velho, mas na época ele tinha 33 anos apenas. E falaram para ele assim, olha, ele nunca tinha feito uma lente na vida, nunca tinha estudado óptica. É claro que como físico, matemático, ele conhecia a parte da refração, das leis que regem aí o caminho da luz dentro do vidro. Mas ele nunca tinha feito, eu achei muito ousado quando eu li isso, né?
eles chamar alguém que nunca tinha trabalhado com vidro, mas que era bom de matemática. E apresentaram o problema para ele e ele aceitou a tarefa. Falou, tá bom, eu vou fazer a tal lente. Só que eu preciso de gente para calcular essa lente. E aí eles foram no arquiduque Ludwig, que era diretor-geral da artilharia austríaca, então um militar, você vê mais um para pôr na lista, eles foram até de um militar, e esse militar emprestou para o Petzval 2 oficiais e 8 artilheiros, 8 canhoneiros, que era gente que fazia muita conta por causa de balística, né, para você calcular o tiro do canhão. E eles ficaram 6 meses calculando a tal da lente. Era um computador de gente, exatamente, essa é a descrição correta. E eles faziam cada raio, cada superfície da lente que o Petzval criava, via qual era o caminho que ele seguia. Usa trigonometria, e não era calcular assim, era calcular assim, né? Era escrever. E eles, no final de 6 meses, eles vieram com a lente. Vieram com... Inclusive o Petzval, ele ficou amigo do Feuerlander nessa época, porque ele precisava saber que vidro que existe, nem isso ele sabia. Ele fala, tá, eu faço a lente, mas que vidro que existe? Então foi o Feuerlander que deu para ele as tabelas, falou, olha, tem vidro assim, assim, assado, para o Petzval escolher. E outra coisa interessante, todos eles se encontravam no ateliê desse Karl Schuh, eles chamavam Círculo de Furstenhof. Eles deviam ir lá para conversar, beber, falar de futebol, não sei. E eles se conheceram lá. Então o Petzval calculou a lente, entregou os desenhos para o Feuerlander, para esse William Feuerlander, e ele fabricou. Ele fabricou e todo mundo gostou, foi ótimo, que bonito, legal. Deu o resultado, eles conseguiram fazer o tempo, que era de minutos, cair para segundos. E uma coisa interessante, o Feuerlander imediatamente pôs à venda a lente. Eles não tinham contrato nenhum, não tinha nada de direito intelectual, de nada. Porque isso é o que eu vou mostrar agora. O que melhorou, o que essa lente teve de importante. Então, ele deu os desenhos para o Feuerlander. E o Feuerlander fabricou, deu para ele a câmera, eles ficaram felizes e tal. Deixa eu ver, acho que é o próximo. Não, não é. E ele começou a vender. Mais tarde, o Petzval ficou furioso, porque ele começou a ganhar rios de dinheiro. Ele vendia muito, ele vendeu milhares dessas lentes. E ele até entrou na justiça para tentar receber. Sabe o que o Feuerlander deu para ele? Deu o preço equivalente a uma lente, como gorjeta, assim, como... Só que isso a gente não pode culpabilizar demais o Feuerlander, porque essa era a vida deles normal. Quando ele ajudava a universidade fazendo telescópios, fazendo microscópios, que a demanda era pequena, tudo bem, ele fazia, era normal. Quando o Petzval viu que ele estava ganhando fortuna com isso, aí ele ficou fera, entende? Aí ele falou, bom, eu quero um pouco. E ele entrou com um processo. E perdeu. Porque o Feuerlander chegou e mostrou os desenhos. Não, ele me deu. Está aqui, esse desenho não é seu. Então ele perdeu. Ele se juntou com um outro opticista chamado Ditzler, trabalhou por um tempo, tiveram algum sucesso, mas esse Ditzler era muito ruim de administração, foi à falência. Em 1863, o Petzval abandonou a ótica, ele não queria mais saber. Ele não dava mais aula, não fazia mais palestra, não calculava, ele se dedicou até ao fim da vida, e foi uma longa vida, 1891, à acústica. Ele se dedicou à acústica, não quis mais saber, ficou completamente decepcionado, traumatizado e largou. Mas esse é um caso muito interessante porque a colaboração da universidade com a indústria começou a ser problemática aí, porque começou a acontecer de você ter produtos que vendiam muito, que tem muito interesse econômico. Bom, e aí eles ficaram sabendo que ia ter um prêmio, na verdade existia esse prêmio da Sociedade de Encorajamento para a Indústria Nacional, na França. E eles inscreveram a lente do Petzval, muito otimistas, porque ela era bem melhor do que tudo que existia. Só que, pelo jeito, já havia politicagem
nessa época. A medalha de ouro foi para o Charles Chevalier, com uma lente lá que ele propôs, e a medalha de prata ficou para o Petzval. Foi um erro enorme do júri, porque essa lente aqui não teve futuro nenhum, foi esquecida. E a do Petzval fez uma carreira fantástica. Tanto que todo mundo copiou a lente. Porque não só eu acho que a ingenuidade, digamos assim, do Petzval e da Feuerlander é provada também porque o Feuerlander também não patenteou. Eles foram coisa de alemão, né? Ele vai mostrar que ele é o máximo. Ele mostrou, só que daí todo mundo copiou e ele ficou chupando o dedo. Quando ele botou essa lente nesse prêmio, logo em seguida, vários fabricantes começaram a fazer, e nem davam um nome, eles falavam que é o sistema alemão, nem davam o nome do autor. Essa foi a primeira câmera que a Feuerlander fez com a lente de Petzval, era uma 149 milímetros, abertura já, uma abertura boa para os padrões de hoje, 3.6, era uma lente pequena, 4 centímetros de diâmetro, e ela via de 10 a 50 graus, que é bom para um retrato, né? É uma lente mais fechada. Mas essa foi a primeira lente, primeira câmera com essa lente. Vamos ver agora o que ela tem, qual que é a virtude dela, né? Nós já vimos qual era o problema da outra, vamos ver qual que é a solução da lente do Petzval. Lembra desse desenho, né? Que o campo aqui é curvo e que era obrigado a fechar o diafragma, senão a imagem ficava ruim. O que o Petzval fez? Ele acrescentou mais duas lentes, atrás. Então ele tem, esse dubleto da frente era um dubleto de paisagem, como os outros. Mas ele acrescentou duas lentes aqui. O que ele pensou? Primeiro, um conceito. Esse efeito do plano côncavo, dado por essa lente, é porque ela é convergente. Uma lente divergente tem um efeito inverso. Ela faria um plano aqui. Ela vai ter, não é, lente divergente não dá imagem, mas ela vai, combinada com essa daqui, ela vai desentortar um pouco aquele plano. Então, esse menisco aqui é uma lente divergente. Então, ele pensou, eu vou fazer uma lente, que é a lente que tem maior potência, é a lente que é a que faz, de fato, a luz convergir, e vou pôr um dubleto aqui atrás, só para desentortar um pouco essa curvatura. Esse foi o conceito que ele desenvolveu. Que por si só não era um conceito tão difícil. O próprio Chevalier, a lente do Chevalier, era assim também, 2 dubletos. Mas o que ele foi gênio foi em descobrir uma metodologia para ir testando, porque é coisa de computador mesmo, como você falou, é uma coisa de computador. E ele conseguiu chegar numa formulação boa com essa configuração. Quando a lente está toda aberta, ela dá uma focal dividido por 4. Então, se a lente tiver 200 milímetros, você tem 50 milímetros muito nítidos. O que isso significa? Esse aqui é um típico retrato do século XIX. Eles faziam muito isso, chama carte de visite. Eles reproduziam vários e as pessoas davam para os parentes, para os amigos. Ele tem o tamanho de uma carta de baralho, 60 milímetros por 85. E esse aqui é o círculo que dá nitidez. Veja, a maioria das lentes que foram mesmo para vender, elas eram F4, F5. Se ela dá 1/3 da focal, esse formato aqui, a lente devia ser 150 milímetros. 1/3 da focal, 50. Se aqui tem 60, é mais ou menos isso. Então isso daqui dá uma ideia para a gente de como é que é o look da lente de Petzval. Curiosidade, eles não gostavam da parte desfocada. Ou eles punham um fundo chapado para não dar a visão do desfoque, da aberração, ou eles vinhetavam dessa forma aqui. E é interessante isso porque hoje em dia o que todo mundo gosta de ver na lente de Petzval é justamente a parte onde você tem uma degradação da imagem. Essa daqui é uma lente, é uma foto atual que eu fiz com uma câmera da Canon APS-C, uma T6i, não é nem full frame, que mostra um pouco de como que é a parte desfocada, né, que na foto anterior o fotógrafo tirou, eu incluí aqui. Então você tem dois tipos de desfoque aqui. Se eu fizer o mesmo círculo de imagem nítido, é bem importante para entender como é que funciona a óptica de Petzval, é entender o seguinte, que dentro do círculo aqui central, você tem áreas de foco pela distância, e se tiver desfocado,
é simplesmente porque está mais longe. Então, se você focou a lente a 2 metros, a 10 metros vai estar borrado. Então, esse aqui é, digamos, é um borrão puro. É um borrão, não é porque a lente distorceu, é porque está na distância errada. Mas, aqui fora, junta-se um segundo efeito. Aqui fora, além de você ter fora do círculo de nitidez, você entra em umas aberrações, que se chama coma e astigmatismo, que dão uma assinatura para a lente. Ela tem uma característica. Está vendo que tem uma ideia? Parece que tem um movimento aqui, né? Uma coisa meio circular. É que quando o Petzval colocou aquele dubleto para corrigir a imagem no centro, ele estraga um pouco nas beiradas. Aparece esse astigmatismo. Isso daqui, ó, é uma simulação em computador. Esse aqui é um ponto no infinito. A lente está focada em 2 metros, nos 3 casos. Esse aqui é um ponto no infinito, a altura zero, é no centro da imagem. Ele é uma bola. Ele desfoca, mas ele desfoca como uma bola. Esse daqui é 8 milímetros de altura, é mais ou menos aqui. Ele já começa a ficar meio abaulado. E esse daqui é a 16 milímetros, são os pontos que estão aqui em cima. Veja como, além de perder a nitidez, ele ganha uma forma, ele fica alongado. Então é isso que dá esse efeito das coisas parecer que estão girando. É o efeito que é bem típico da lente de Petzval. Então, voltando a esse tipo de desenho. E a lente dele ganhou o mundo. Vou mostrar algumas lentes que seguem o desenho dele com algumas fotos. Eu acho muito bonito a gravação que eles faziam, pantográfica nas lentes. Essa aqui é da Foilander. Elas têm todas a mesma característica, elas são todas compridas, as lentes de Petzval, elas têm a razão, diâmetro, comprimento é sempre muito longa. Essas caixas eram de bronze, né? Eles faziam, é latão. O bronze tem mais cobre, né? Eu acho que esse daqui o nome mais certo é latão. Elas costumam ter esse foco por cremalheira, porque as primeiras lentes, as primeiras câmeras eram mais rígidas, o fole não era tão fácil avançar e recuar, então ela tinha um ajuste fino aqui de foco. Aqui ela está montada numa técnica 13 por 18, fica até um pouco diferente por causa isso aqui, a câmera é 100 anos mais nova que a lente. Esse é um retrato que eu fiz com essa lente. Como eu fiz com um grande formato, isso eu fiz em 9 por 12. Eu coloquei o centro da imagem bem aqui, para dar um foco bem nos olhos. E o resto soltei e deixei desfocar. Como o fundo era liso, eu também, pelo formato da fotografia, eu não peguei aquela região que tem muita aberração, eu peguei a região mais central. Então é uma lente de retratos, ela dá uma imagem mais suave. Essa daqui é uma outra Petzval fabricada pelo De Rogy, chama Rapide número 4. Eles faziam essas lentes com focais de 120 até 400, 500, até milímetros. E todas elas têm o mesmo ângulo de visão. Então, essa lente aqui, 223, ela faz 13 por 18 fácil. É o formato que dá para fazer. Ela já é bem mais recente, é 1890. Os principais fabricantes mantiveram o desenho de Petzval no catálogo até o início do século XX. E o conceito em si foi mais longe, eles só não chamavam mais de Petzval. Essa é uma Hermagis 310mm. Eu não fiz foto com ela porque ela é muito grande, ainda não tenho câmera para fazer. Eu estou fazendo uma câmera de madeira à mão para colocar essa lente, porque ela tem um diâmetro, ela precisa de uma plaqueta muito grande para colocar. Mas ela é de 1909. A Hermagis depois relançou uma lente bem parecida com o nome Eidoscope, que é muito famosa, é muito cara, porque fotógrafos muito famosos usaram essa lente. Mas essa aqui segue mais ou menos esse conceito. Essa aqui é um outro fabricante francês, chama Gasque Charconnet. Não consegui datar muito bem, mas pelo endereço que aparece, ela é anterior a 1870. A gente vê aqui que tem um começo desse efeito de dar um redemoinho.
Essa é uma Darlot 240mm. O Darlot inventou de fazer a lente de Petzval com esse cone aqui atrás. Eu gosto muito dessa lente, e interessante, os diafragmas dela são arruela, né? É uma arruela, você tem que tirar esse cone e colocar a arruela para ser o diafragma. Eu acho que ela, aqui eu vejo que perde muito a qualidade por ser um projetor, coisa e tal. E essa lente do Darlot, ela tinha, você podia usar para paisagem ou para retrato. Está aqui, paisagem e portrait. Tá vendo que essa rosca aqui, essa rosca é a mesma da flange. Você vira a lente, ela vira de uma coisa, ela se transforma em outra. E aqui eu pus só de curiosidade, é aquela lente da Foilander, mas fechada em f16. Eu fiz os diafragmas para ela, cortado aí com corte laser. E olha só a qualidade que dá. Aqui, esse papel aqui, eu gosto de usar esse papel, ele é texturizado. Ali é scan direto do negativo. Olha só a ampliação do olho. É o grão do filme que aparece. A lente em si, ela é muito, muito, muito nítida. E para terminar, como é que nós estamos de tempo? E para terminar, vou falar um pouco então da lente que foi desenvolvida, que está sendo fabricada aqui no Brasil, que é dióptero Petzval. Essa lente começou, essa história toda começou com essa lente aqui. Eu comprei uma caixinha que tinha várias coisas de óptica, que veio de um antiquário aqui de Santos, e tinha essa lente dentro. E essa lente é uma Foilander. Eu fiquei muito intrigado porque ela é baixinha, tá vendo? Ela não tem o jeitão de uma Petzval de retratos. E ela era número 7261. Eu falei, nossa, isso é muito antigo, porque número 7000, existem lugares, dá para você pesquisar, é 1858 mais ou menos, para a Foilander. Aí eu fui atrás de pesquisar o que era essa lente. E achei documentação, não sei o que, falar. E a história é a seguinte, quando o Petzval entregou o desenho para o William Foilander, ele entregou 2 desenhos, na verdade. Ele entregou um para paisagens e um para retrato. E esse é o de paisagem. Ele chamava ortoscópio. Só que estavam faltando 2 vidros nessa lente. Esses 2 aqui de trás, justamente o dubleto. Alguém achou de ficar só com a parte de paisagem dela e só com o dubleto colado e faltavam os 2 vidros. Eu falei para a pessoa que me vendeu, eu falei, olha, se você me achar esses 2 vidros aqui, eu te pago o dobro do que eu já te paguei, só pelos 2 vidros. Não achou. Também sabe lá quando, né, que isso se perdeu. Aí eu comecei a procurar a fórmula da lente, os raios de curvatura, o tipo de vidros, os espaçamentos, e achei. Um fotógrafo do Canadá me passou. E aí eu procurei quem pudesse fazer essas lentes para mim. E eu achei uma pessoa que foi meu colega de faculdade. Colega muito próximo, só que daí cada um tomou seu caminho. E até eu fiz um documentário dessa restauração da lente, que se chama 2 Vidros, que está no YouTube. Lá todo o processo de fabricação da lente é mostrado, todos os passos, e é uma coisa extenuante. Mas isso então foi como começou. No final do processo eu fiz uma foto com a lente, esse é o Rogério e os 2 rapazes que trabalham com ele. Fiz com uma Torton Picard 18x24, aqueles negativos que parece chapa de pulmão de tão grande que eles são. E quando eu fiz essa foto, o Rogério chegou para mim e falou assim, fiquei com vontade de fazer uma lente inteira. Falei, legal, restaurar, tá, mas vamos fazer uma lente inteira, né? Ele queria fazer essa aqui, a ortoscópio. Falei, não, já que vai fazer, vamos fazer uma de retrato, que ela tem muito mais interesse, né, e aplicação. Falei, vamos fazer uma para câmera pequena, não vamos fazer uma de grande formato, porque de grande formato é mais fácil comprar. Essas lentes que eu mostrei para vocês não são caras, elas são mais baratas que as lentes que estão nessas câmeras aqui. O duro é achar, mas quando acha, elas são mais baratas. Eu falei, então não dá para você concorrer com as lentes históricas. Vamos fazer uma para Canon, para Nikon, para câmeras de hoje. E aí começou o projeto. Montamos um time de rapazes aqui, todo mundo jovem. Esse aqui é o Rogério, ele fez todo o projeto óptico e mecânico da lente. Aqui sou eu,
eu entrei com essa parte do histórico, das fórmulas, e eu tenho uma familiaridade com o resultado da Petzval, então eu fui uma pessoa adequada, vamos dizer assim, para avaliar os protótipos, coisa e tal. E aqui isso aqui é um frame do filme, que eu estou mostrando uma luneta. Quando eu estava na faculdade eu quis fazer uma luneta e o Rogério me deu as lentes para fazer a luneta. Então eu guardo ela até hoje. Ali é Moacir, ele é mecânico, foi professor do Senai, trabalhou na General Motors, ele trabalhou na Funbeck. Ele tem uma intimidade assim com o metal que eu fiquei bobo assim de ver. Porque a gente acha que um torno é uma coisa que você passa a ferramenta e ele corta lisinho, mas não, no nível microscópico, quando as medidas são muito críticas, o alumínio é que nem manteiga, sabe? Você faz um risco, ele sabe? Então é impressionante a intuição que o Moacir tem com relação à mecânica. E esse aqui, Roberto Verzini, ele entrou com a parte, ele é a pessoa que está fazendo para nós o antirreflexo. A gente achou por bem, apesar da original Petzval não ter antirreflexo, a gente achou que para essas câmeras seria importante ter. Ele é físico também, que é nem eu e o Rogério, e ele tem um laboratório onde ele faz o coating. E chegamos nessa lente aqui, que até eu trouxe aqui. É uma lente para câmera comum, ela tem montagem Nikon, eu vou falar daqui a pouco. Eu não quis fazer, isso aí foi bem intervenção minha, eu não quis fazer aquele foco de cremalheira assim, porque não é prático, né? Para uma câmera reflex, o gesto é esse, né? Você apoia a câmera aqui e com o indicador polegar você dá o foco. Mas para não ficar totalmente sem história, já que ela tem uma linhagem nobre, nós fizemos esse anel aqui nessa tonalidade de latão que remete às lentes originais ali da Petzval. Qual foi a ideia? Foi proporcionar ao fotógrafo de hoje a possibilidade de experimentar a ancestral ótica de Petzval com câmeras atuais e de pequeno formato. O que significa proporcionar ao fotógrafo? Significa que, tirando a foto com uma câmera dessas e com essa lente, você vai ter uma distribuição da área de foco e não foco parecida com essa daqui. Eu vi algumas pessoas na internet que pegam lentes históricas e montam através de anéis, de adaptações numa câmera atual. Isso não dá muito certo porque, como as lentes históricas eram para grande formato, quando muito médio formato, elas são muito longas. Então essa área aqui que eles chamam de sweet spot, né, que é a área bonita, a área de foco, ela ocupa o frame todo. Então não é a mesma coisa. E outro ponto é que quando você projeta uma lente de grande formato, aquilo que você admite como círculo de confusão, aquele onde os pontos vão ficar borradinhos, é muito maior do que numa lente desse formato. Então fica uma gambiarra um pouco estranha você tentar colocar uma lente antiga numa câmera dessas. Então, a lente que a gente está fabricando, ela tem mais ou menos essa proporção entre distância focal, tamanho do quadro e área de nitidez. Como que ela é? Ela tem o conceito de Petzval, é uma versão do Rogério Brancaccio. Isso é um pouco que nem chefe de cozinha, né? Existe o espaguete à carbonara, isso é uma receita, só que cada um faz o seu. E o Rogério pegou esse conceito, essa coisa, e estudou com os vidros de hoje e fez a mesma coisa, mas não é a mesma fórmula exatamente do Petzval em termos dos raios e dos espaçamentos. Ela tem uma abertura fixa de 3.6, não achamos interessante fechar uma lente dessas, o bonito dela é quando ela está toda aberta. A distância focal é 64 milímetros, ela é feita em alumínio anodizado preto e tem o tratamento antirreflexo. Montagem tem rosca com adaptador para Canon e baioneta Nikon. O formato, nós estamos chamando que o círculo de iluminação é full frame e o círculo de imagem é APS-C. Por quê? Se você quer ter
da maneira como se usava no século XIX, é melhor ou você usar uma PSC ou você cropar a imagem aqui. Isso é a maneira como eles entendiam que essa lente devia ser usada. Quem quiser ter uma borda mais de bônus, com mais aberrações, vocês estão vendo que aqui a imagem começa a degradar, aí a lente 35mm ou a digital full frame, o filme ou a digital full frame, vão ter uma borda que não se usava no século XIX, mas que hoje em dia oferece uma possibilidade estética interessante. Agora, o que todo mundo me pergunta, e para dar o redemoinho, e para dar aquela coisa que parece que o mundo está girando em volta da pessoa, como é que funciona? Isso é um recurso que o fotógrafo pode ou não utilizar através da escolha do assunto, das distâncias e do enquadramento. Eu, por exemplo, não usei nessa foto aqui. O que favorece o parecimento do thrill? Essa é uma foto do Guilherme Maranhão, que ele fez logo quando estava experimentando. Vocês estão vendo que essas árvores aqui já começam a ter um certo movimento. Você tem que estar com o foco próximo, com o fundo distante e com o fundo que tem uma textura. Se o fundo for liso, plano, uma parede branca, é lógico que você não vai ver redemoinho nenhum. Folha é o ideal, né? Vegetação é a coisa que mais dá esse tipo de efeito. Então, veja, nesse caso aqui, outra foto do Maranhão, isso aqui ele estava bem perto. Ele estava bem próximo desse galho aqui da árvore, e aqui estava lá longe. Aí você tem um efeito acentuado de thrill. Então essa daqui, ela às vezes dá um ar meio de sonho, né? Eu achei que esse negócio aqui me pareceu que ele é feito de açúcar, você cria uma textura diferente. Essa foto do Flávio Sganzerla, ela mostra, é interessante porque ela tem alguns assuntos, você vê o foco está próximo. Ela tem alguns assuntos que são muito favoráveis ao aparecimento desse efeito redemoinho, e quando são áreas de cor chapada, isso não aparece. Agora, ela dá quase um efeito 3D porque recorta muito a pessoa que está na frente. Essa também é full frame. Aqui eu acho interessante para ilustrar aquilo que eu falei. A área central, ela desfoca, porque a coisa está longe. E, curiosamente, por esses motivos aqui de tijolos, o thrill ajudou a entender melhor que é tijolo do que no meio. A gente está acostumado a ter mais entendimento, mais discernimento no centro que na beirada, e aqui a coisa se inverteu. Eu acho que a gente vê menos tijolo aqui do que aqui. É porque a linha que o thrill provoca ajudou a entender o tijolo. Esse já é um caso no que você está falando. Essa daqui é a PSC. Então isso aqui já está cropado pela própria câmera. Então você tem... Essa aqui foi no Parque do Trianon. Essa aqui... Não, essa daqui foi com uma Zenith. Essa é filme. Eu achei muito interessante combinar com grão. Isso é um HP5 revelado em parrodinal, desses caseiros. E ela está bem granulada, essa foto. Foco próximo, fundo distante e fundo texturizado. Isso aqui foi feita com filme. Essa também foi feita com filme. Lembra aquele gráfico que eu mostrei, que mostra como o ponto vai virando uma... Olha, aqui dá para ver... Isso aqui deve ser um ponto lá no objeto que virou um traço. Essas com filme foram Todas com a Zenith, Era a única câmera que eu tinha com rosca na hora. E eu não sabia, tem um preconceito contra a Zenith que eu não sei. Porque ela é um trator, né? Ela funciona. Essa daqui é do Flávio também. Eu achei interessante como um teste de flare, né? Normalmente uma lente, o amarelo invadiria aqui o rosto, mas aqui acho que ela se comportou bem. Esse aqui é o Massal, que fez a Frofa, lá a gente estava bem a lente foi lançada na Frofa, naquela feira lá em São Paulo, e quando a primeira vez que eu saí com ela, a gente ligou para ele estava lá na Avenida Paulista, ele veio,
E de novo, achei muito bonita a combinação de grão com essa lente. Essa é outra do Flávio Sganzerla em full frame, eu achei também... A foto tá bonita, né? Não é nem dizer, não vamos também colocar toda a responsabilidade, todo o crédito na lente, é lógico que isso não faz sentido. Eu achei uma foto muito bonita, muito feliz. Eu achei que a moça aqui atrás, ela começa a dar uma curvadinha, não sei se esse é um efeito assim de querer ver, ou de repente ela estava assim, mas eu achei que deu um pouco disso. E aí eu coloquei, a história continua. Às vezes eu mesmo me pergunto por que eu estou tão interessado nessas coisas que são do passado, mas quando eu olho a combinação da lente com grão, a lente com... Por exemplo, nunca se fez foto da Petzval de esporte, vocês podem imaginar, né? No século XIX, com aquelas emulsões, fotos de ação, fotos de street photography com Petzval, não existe. Então, na verdade, não é uma questão de reviver ou de só reverenciar o passado. É uma questão de experimentar coisas com recursos que a gente praticamente deixou morrer e estão revivendo. Eu vejo essa lente como um recurso que a gente pode usar de maneira... A gente pode, se quiser, reproduzir o retrato igualzinho se fazia no século XIX, por brincadeiras pode fazer. Mas mais interessante é essa mistura, né, de uma tecnologia antiga com assuntos e temas e filmes e cor, coisas diferentes, coisas de hoje. Era isso, então, obrigado pela atenção.